E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, sempre por aqui, bem-vindos. Acabou agora o primeiro tempo lá da final de Libertadores, mais uma vez a gente assistindo final de Libertadores do sofá, né? Puta, como é triste. E ainda mais esse ano que eu fiquei lembrando lá da viagem para Córdoba, tava assistindo o pré-jogo aqui. Tem jogador que pipoca em decisão de Libertador, tem jogador que faz em jogo grande, tem jogador que pipoca, tem jogador que faz gol. O cara do Flamengo lá, o Gabigol, o quarto gol do cara em 3 finais de Libertadores. Né? É duro, é duro. Eu admito para você que vai ser duro esquecer esse vexame na Sul-Americana, vai ter engasgado aqui e vai demorar para passar. Né? Eu acho que fiquei vendo o pré-jogo ali, a torcida chegando, que a gente viveu a mesma coisa, né? Você aí da sua casa ou do estádio, e eu tava lá, realmente é difícil de engolir. Né? Bom, para esquecer um pouco, vamos falar do São Paulo. É, as informações que eu queria passar para vocês aí, Arboleda, o talento musical que está voltando, você vai entender. O Ceni concordando com o que a gente fala aqui nos vídeos, uns contratos aprovados e uma pergunta que eu quero fazer para a diretoria do São Paulo. Falando em organização, falando em profissionalismo, vamos falar sobre tudo isso. Antes, só aquele recadinho do speech para você montar seu time com seus amigos, aquele joguinho de futebol manager, monta o seu time, escolhe os jogadores, não se assusta com os valores e você se diverte a cada rodada, tem um vencedor. Tá no primeiro link da descrição, você baixa lá, curte, de graça, futebol manager bacana pra caramba, você se diverte com o futebol, porque é sempre divertido, produtos de graça, sempre divertidos para você aproveitar o futebol. Bom, o basquete, antes de falar do futebol, o basquete venceu o Pato Basquete na quinta-feira no Morumbi, né? Pelo NBB, 99-90. Jogou hoje lá em Franca, e jogou em Franca. Franca tem sido uma pedra no sapato. Jogou no ginásio Pedrocão, o jogo foi às 3 da tarde. São Paulo perdeu 82-69 e continua na Sul-Americana e no NBB. Antes de falar eu queria falar do Caleri. Falando em jogador decisivo, né? Jogador que faz gol. Só lembrando que somos patrocinados pelo sportbet.io. Vou deixar o QR Code e você vai assistir o jogo comigo lá. Só precisa ser inscrito no Barolo Lives e no Barolo Vídeos, ter seu cadastro na sportsbet.io. Então, não perca tempo. Está no primeiro comentário fixado também, lembrando que a sportsbet.io patrocina nossos dois canais. Falando em jogadores que pipocam, jogadores que decidem, jogadores que, né, o Caleri, que para minha tristeza, infelizmente, duas decisões que jogou pelo São Paulo, não fez absolutamente nada nas duas decisões, mas contra o Atlético Goianiense, ele marcou 46 gols pelo São Paulo, vestindo a camisa do São Paulo, e se transformou no terceiro maior artilheiro estrangeiro que vestia a camisa do São Paulo. Fica atrás só do Sastre, que tem 56, e do Pedro Rocha, que tem absurdos 119 gols. Para mim, esse número não vale absolutamente nada, não significa nada, a não ser para a carreira, para o ego do Caleri. Eu fico feliz porque ele é um jogador brigador, é um jogador que tem uma identificação com a torcida do São Paulo, mas eu preferia mil vezes, acho que você também preferia, que ele fosse o terceiro estrangeiro com o maior número de títulos no São Paulo. Que ele fosse o terceiro estrangeiro com o maior número de taças, com o maior número de fotos em pôster de campeão. Porque, sinceramente, fazer gols em muitos jogos que não vale absolutamente nada, eu preferia que ele fosse campeão. Eu preferia que ele tivesse meia dúzia de gols e que o São Paulo tivesse sido campeão, trocaria todos esses números individuais aí dele, do Luciano, de qualquer um, Reinaldo, de qualquer um, por títulos, porque eu acho que é o mais importante. E aí o Rogério Ceni na entrevista coletiva depois do jogo com o Atlético Goianiense, falou o que a gente fala aqui, né? Eu tenho falado com vocês que a torcida do São Paulo está de saco cheio, muitos torcedores estão de saco cheio, deixando de acompanhar, por essas e outras, né? De final de Libertadores que não é a gente, quando chega na final pipoca, e o Rogério Ceni, eu vou até abrir aspas para você entender que o Rogério Ceni falou, ó, abre aspas. Acho que o São Paulo tem nesses últimos 10 anos, em tese não, Rogério, não é nada em tese, tem uma dívida com o seu torcedor, não é em tese, viu, Rogério? Tem uma dívida monstruosa. Poderíamos ter pago essa parcela com o título, mas ele não veio. O clube está em dívida com o torcedor. Acho que foi um ano especial com a presença do torcedor. Ele foi até o seu limite e tem razão desse sentimento. O que ele quer ver é título e eu entendo esse ressentimento, mas a gente precisa caminhar. Então, exatamente tudo que eu falei em relação ao Caleri agora, né? Que a torcida quer título,
o Rogério Ceni confirmou. Então, eu acho que pelo menos isso ele tem essa noção, e eu acho que, sinceramente, eu acho que só ele tem essa noção lá dentro, viu? Que o clube deve para o torcedor. Então o Rogério Ceni sabe que o torcedor está cansado, que chegou no seu limite, acho que para alguns extrapolou o limite, aquilo que a gente vem falando, o torcedor de São Paulo está de saco cheio. O time se reapresentou hoje, joga contra o Atlético Mineiro terça-feira, 9h30 da noite, um rival direto. Depois tem Fluminense, tem Inter, pegou os times de baixo, da parte de baixo da tabela, foi bem, né? Ganhou do Curitiba, do Lanterna e do Atlético Goianiense. Agora vai pegar 3 times acima do São Paulo na tabela, depois pega o Goiás encerrando o campeonato. Nenhuma novidade no treino, os machucados continuam no Triângulo das Bermudas, né, sem previsão de volta. Gabriel Neves, Miranda, Alisson, o saudoso Nicão, tá todo mundo em tratamento. E aí o conselho aprovou alguns contratos lá, na reunião de conselho, os gênios do conselho, os que estão lá destruindo o clube, ajudando, né, fazendo parte da destruição do clube, aprovaram um contrato, inclusive para o show do Coldplay, que era para ser no Allianz Parque, lembra? Depois o vocalista lá, o Chris Martin, ficou doente, aí adiaram, vai ser em março, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Eu estou falando isso porque é o seguinte, essas datas vão coincidir com a programação do São Paulo no ano que vem, porque elas batem com as quartas de final e semifinal do Campeonato Paulista e com a segunda fase da Copa do Brasil ou da pré-Libertadores se o São Paulo chegar. Então esses acordos firmados vão interferir no calendário. Provavelmente o São Paulo deve disputar jogos em Barueri, como aconteceu esse ano. Então, só quis informar isso para vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta para os conselheiros, para os diretores, para o presidente blogueirinho, para o Belmonte, para o Rui Costa, para o Muricy, para o Milton Cruz, que está lá, não sei. Não sei quem é a responsabilidade disso, para o Tony lá do marketing. Já que vocês não tiraram o Roku das camisas de treino, que continuam aparecendo, eu queria saber por que mantém no site do São Paulo. No site do São Paulo está lá o patrocínio da Roku. Vocês que me alertaram, os amigos do canal que me alertaram, Barolo, não é só na camisa, tá no site também. Na quinta-feira eu estava lá no Morumbi, antes de fazer as lives, eu entrei no site, tá lá. Patrocínio da Roku, no site oficial do São Paulo, você clica e cai no site da Roku. Queria entender, só queria entender. Eu só queria entender por que o patrocinador que não está mais no clube, que não paga um centavo para o clube que está devendo 700 milhões, está fazendo na camisa de treino e está fazendo no site oficial do clube. Será que alguém poderia me explicar do São Paulo? Será que alguém poderia explicar por que o site da Roku tá lá? Aí muitos vão falar, muitos não, porque teve uns 2 ou 3. Não tem nada a ver. Ai, o que tem a ver? A Roku tá na camisa. Não tem nada a ver. O clube só deve 700 milhões e faz patrocínio de graça. Isso não quer dizer nada, não demonstra falta de profissionalismo. Para alguns não significa nada. Não tem nada demais fazer propaganda de graça. Imagina, São Paulo tá nadando em dinheiro mesmo. Deixa eu perguntar para você gosta de pagode? Você gosta de um cavaquinho? Você curte um cavaquinho? Então se prepara que o tocador de cavaquinho mais primoroso do futebol brasileiro vai estar de volta. O Lisieiro, o internacional, lógico que não quis ficar, vai mandar ele de volta para o ano que vem. Ele tem contrato até abril de 2023. No Internacional, o Internacional disputou nessa temporada com o Lisieiro lá 58 jogos. O Lisieiro jogou 28. Desses 28, 14 ele foi reserva. 14 ele entrou na reserva. O último jogo dele foi na 32ª rodada na vitória do Inter sobre o Botafogo. De lá para cá, ele nem sequer foi relacionado, o Lisieiro. Mas está de volta e estou muito ansioso pela volta do Lisieiro. Você tá também? Você está ansioso? Agora vai, agora vai. Esse a torcida não queimou. Esse aí a torcida do São Paulo não queimou, né? Esse aí a gente tinha razão de criticar, porque né, a torcida do São Paulo não queima jogador. Esse aí a torcida do São Paulo queimou. Tô tão ansioso, vou buscar ele lá no aeroporto. E aí, eu postei até no meu Instagram. Aliás, agora no Instagram eu tô postando bastante informação lá todos os dias, tá? Umas informações curtinhas sobre o São Paulo. O Alex antecipou a saída dele do São Paulo, depois de mais uma eliminação. O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Escreveu nas redes sociais, agradeceu, obrigado pela oportunidade, saiu feliz, do caramba. O Alex teve 86 jogos com a camisa do São Paulo, vestindo como treinador do São Paulo, 51 vitórias e 19 derrotas. O aproveitamento de 64,8%. A trajetória. Foi vice-campeão brasileiro sub-20, perdeu do Internacional. Foi eliminado na Copinha pelo Palmeiras, lembra? Naquela entregada do Pablo Maia. Perdeu a semifinal do Campeonato Paulista agora para o Corinthians e parou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro agora desse ano, tomando de 4 do Atlético Paranaense. Mas lembrando, só um detalhe, pelo menos para mim, a função da categoria de base
Claro que ganhar título da categoria de base é importante, claro que dá moral, que valoriza o jogador, mas para mim, o objetivo principal das categorias de base não é ganhar título, para mim, na minha opinião, é formar jogador para o time profissional. No mundo perfeito, seria formar jogador para subir para o time profissional e ser campeão pelo time profissional. No São Paulo, que deve 700 milhões e faz propaganda de graça no site e na camisa, esses jogadores sobem para serem vendidos para tapar o buraco dos incompetentes, que os incompetentes fizeram. E isso que eu acho que o Alex fez, ele cumpriu essa missão. Ele subiu o Beraldo, subiu o Luizão, subiu o Caio, subiu outros jogadores que estão aí, Pablo Maia, subiu jogadores que têm condições de, né, que estão fazendo, se não são o supra-sumo do futebol brasileiro, eles Moreira, não são o supra-sumo do futebol brasileiro, se não fosse esses meninos aí, o São Paulo, se não fosse essa categoria de base do São Paulo aí que sobe mesmo sem estar pronto, o São Paulo estaria onde? Então, queria saber de você. Você acha que o trabalho do Alex foi bem feito? E uma outra dúvida que eu tenho: será que ele tinha todas as condições? Será que o Alex tinha os melhores jogadores? Será que não tinha interferência de diretor? Ah, coloca aí o fulano. Ah, será que ele tinha liberdade? Porque ele deu uma entrevista dizendo que tinha moleque de Cotia que reclamava da estrutura de Cotia. Então, será que ele teve? É que o Alex não vai falar, porque é um cara, é um cavalheiro e tal, ele não vai falar que se teve algum problema ou não. Eu me pergunto isso. Mas do jeito que esse clube é amador, a possibilidade dele não ter tido todas as condições de trabalhar é gigantesca. Então o Alex vai embora, desejo sorte na carreira, tá? Bom, gente, uma última informação: o Arboleda está em processo de naturalização para virar brasileiro. O Rogério Ceni deu entrevista coletiva depois do jogo e falou que esqueceu que ele era mais um estrangeiro, aí teria que cortar o número, que só 5 podem ser relacionados, mas disse que ele deve jogar, deve ir para o banco de reservas, pelo menos, na partida contra o Atlético Mineiro, que o Rogério sabe da intenção do Arboleda de disputar a Copa do Mundo. Ele esqueceu que só pode relacionar 5 estrangeiros. Bom, ó, eu coloquei a camisa número 3 ali porque já tem na São Paulo Mania do Alpha Shop a camisa número 3. Então o ganhador, quando a gente chegar a 470 mil inscritos, vai poder escolher entre a camisa número 1 e a camisa número 3. Só tem um detalhe: como as camisas acabam rápido, a camisa vai ser G, tamanho G, a camisa número 3, tá? Porque acaba muito rápido, mas a G está separada. Então, e a camisa branca número 1, todos os tamanhos. Então, quando a gente chegar a 470 mil inscritos, você recebe de presente do canal e da São Paulo Mania do Alpha Shop. Tá tudo lá na descrição do vídeo, Instagram, o WhatsApp para você falar com as meninas, com a Jerusa, eles entregam para o Brasil e para o exterior, tá bom? Vou dar uma folga para vocês amanhã, porque é eleição e aí não tem jogo, não tem nada, São Paulo joga só na terça, eu volto na segunda-feira, meio-dia, tá bom? E no Momento Maguinho, um abraço para o Ive, para o Gustavo de Campinas e São Paulo, Gabriel Araújo de Maringá, no Paraná, Heráclito Santana, de Tobias Barreto em Sergipe, para o Rodrigo Martins de Marília em São Paulo. Deixe sempre aqui, Barolo, manda um Momento Maguila para mim, fala da cidade de onde você é, para quem que você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Fique com Deus, ótimo final de semana para você, a gente se encontra segunda-feira. Vamos ver agora um time comemorar mais uma final de Libertadores. Fiquem com Deus, a gente se encontra segunda aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.